Fala, torcida que canta e vibra, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal, trazendo essas últimas informações aí do Verdão, que joga nesta noite contra a equipe do Grêmio. Estou trazendo um corte aí da ESPN, onde André Hernan traz informações sobre a situação de Paulinho. O jogador foi relacionado, mas será que ele está disponível para a partida e também para a decisão da Libertadores? E um outro corte do Seleção Sport TV, onde André Rizek e Felipe Melo analisam esse suposto abandono do Palmeiras do Brasileirão, focando todas as suas forças na final da Libertadores. Se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos aí com o vídeo. Vamos lá explicar essa Vamos história, lá, então, o que acontece? O Paulinho, ontem ficou muita gente noticiando que principalmente a mídia palmeirense, né, a mídia especializada, tem muita gente muito boa da mídia palmeirense que faz um trabalho muito sério e de fato não é errado dizer, Paulinho está relacionado. Paulinho está na lista de relacionados para a viagem de Porto Alegre, para a viagem de Lima. Só que a informação é a seguinte, assim como o Lucas Evangelista, Paulinho também está indo viajar para para esses dois jogos. Mas eles não têm condições de entrar em campo. Nem Lucas Evangelista e nem o Paulinho. Eles estarão lá, usarão o agasalho, a roupa do Palmeiras e tal, estarão no dia a dia, no cronograma, acompanhando o elenco, acompanhando o time ali nos treinamentos, dando apoio, fazendo a recuperação que ambos estão fazendo, Paulinho e Lucas Evangelista, e estarão muito mais próximos ali dos jogadores, dando uma força, mas sentar no banco de reservas, ter alguns minutos, jogar, não. Isso nem hoje, nem sábado. Não tem condições. Nem na decisão da Libertadores. Não tem condições. Então tá explicado, então, porque ontem surgiu essa dúvida. Vamos abrir aspas para a fonte? Vai. Vamos lá. Fala a fonte. Vamos ver aqui, ó. Ele e Evangelista viajaram, mas ainda não tem condições de atuar. E a fonte termina com uma vírgula, infelizmente. Pois é, imagina se o Palmeiras tivesse o Evangelista e o Paulinho, né? O Paulinho mudou jogos, mudou 2 jogos, pelo menos, do Palmeiras no Mundial. Contra o Miami e contra o Botafogo. Então, assim, ó, você, torcedor do Palmeiras, você, mídia palestrina, contas de Palmeiras... Planeta Futebol, Planeta Palmeiras... Vigilantes do Parque. O Gustavo Terini, que é um cara que faz um trabalho legal também de Palmeiras, pode espalhar esse vídeo aí para a galera ficar informada, porque Paulinho, de fato, não tem condições. Nosso palestra também. Bulara, que a gente boa. Encontrei ele no fim de semana, viajou inclusive. O Paulinho. Quem mais, Bruno? Viajou o Lucas Evangelista e viajou o Everton, que eu e o Hernan temos informações, pelo menos, do futuro, ou possível futuro do Everton. Se você quiser, eu complemento, ou o Hernan larga a bomba aí. Conta pra gente. Não, conta, Bruno. Não, eu vou fazer a pergunta pro Bruno, tá? Então, basicamente... Vou fazer a pergunta pro Bruno. Manda. Bruno, é o seguinte, ontem eu vi no X, no Twitter, gente cravando, o Everton é o novo goleiro do Bahia. É verdade? Eu vi isso também. É verdade? Não é. O Bahia olha para o Everton, mas se há um clube no Brasil, para além do Palmeiras, que olha para o Everton, esse clube é o Grêmio. O Grêmio, sim, tem interesse na contratação do Everton, mas informação importantíssima é que o Everton, mesmo se não vier a ser titular contra o Flamengo, e a tendência de fato é o Carlos Miguel titular, o Everton nem sequer cogita, pensa, analisa qualquer eventual situação hoje. Está mergulhadíssimo na reta final do Brasileirão, na reta final da Libertadores, final contra o Flamengo. Depois disso, sim, vai sentar, vai ouvir eventuais propostas, vai entender aquilo que os interessados têm para ele, os seus representantes também têm para ele. Então é isso. O Bahia deu aquela olhada, mas hoje o grande interessado na contratação do Everton é o Grêmio. Lembrando, o Everton tem contrato com o Palmeiras por mais um ano, até dezembro de 26. Só que o Carlos Miguel, amigo, tomou a posição. Agora cabe ao Palmeiras perceber se solta mais cedo o Everton ou segura ele até o fim do ano, que vem no caso. O Kaique Soares perguntou assim, ó, tem alguma coisa do Everton no Bahia? Então tá respondido, o André Hernan já respondeu e o Bruno Andrade também. Já a gente fala sobre isso. Felipe, boa tarde a você, bem-vindo ao Seleção. Boa tarde, amigo, a todos que nos acompanham. Eu penso que o Abel, ele
O time treinou, o time ele faz certo, porque primeiro que vão sair de Porto Alegre para ir para Lima, mas mais do que isso, estarem todos juntos. Né? Por mais que eu entenda que esses atletas não vão nem para banco de reserva, de repente pode ir um ou outro para banco de reserva, pode, mas não vão entrar. Creio que a grande maioria nem para banco vai, mas estarão juntos, porque é uma semana muito importante. É uma semana que vai definir realmente, mais do que o título brasileiro, vai definir o primeiro tetracampeão da Libertadores para o Brasil. E as duas equipes querem muito isso, né? São dois gigantes e que querem ser o primeiro tetracampeão. Então, acho que nenhum desses atletas vão entrar em campo, não. Normal, faz parte daquilo que eles já tinham planejado, né? Desse treinamento de hoje, dessa viagem para irem para lá. Mas eu acho que se tivesse alguma coisa na cabeça do Abel de contar com esses atletas no campo hoje, esses atletas teriam ido no dia anterior com os outros que vão jogar. É o que eu penso e tem muito claro isso. Agora, o Flamengo, eu também eu penso o seguinte, eu penso que o que o Atlético Mineiro deve estar pensando hoje, os atletas, a torcida será que a gente vai deixar o Flamengo ser campeão mais uma vez na nossa casa? Está virando o salão de festa do Flamengo. E isso aí eu acho que realmente vai dar um pouco mais de esperança para o Atlético Mineiro, os atletas entrarem dentro de campo e darem a vida dentro de campo. Porque não foi isso que eu vi ao longo desses jogos atrás, né, desses meses. Eu vi hoje um Atlético Mineiro que até jogou bem um jogo ou outro, mas que sempre que precisou deixou a desejar. Foi assim num jogo que eu, inclusive, falei e fui assim, bem incisivo quando eu falei, o Atlético Mineiro vai vencer a Sul-Americana, porque o Lanús é muito fraco, o Lanús é muito abaixo. E o Lanús competiu e mereceu, inclusive, o título. O Atlético Mineiro muito mal. Então, eu vejo com uma probabilidade muito grande do Flamengo sair com a vitória lá. É claro que futebol tudo pode acontecer. O Atlético Mineiro pode entrar de campo, fazer o jogo da vida, fazer o jogo do ano e vencer o jogo, porque futebol se define em detalhes. Mas eu penso que o Flamengo tem totais condições e uma probabilidade enorme de sair vencedor também, jogando na Arena MRV. Pedro Moreno, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Tudo bem, Rizek? Boa tarde a você, Serginho, Felipe, todo mundo ligado com a gente. Assim, óbvio que além do que está em jogo, né, a disputa do título brasileiro de 2025, acho que a grande graça dessa noite de hoje é que está tudo absolutamente dentro do imponderável. Acho que com exceção de uma goleada que possa haver de um lado ou para o outro, todos os resultados, nenhum resultado vai ser uma surpresa. Porque é muito possível do Grêmio conseguir vencer o Palmeiras, até porque o Grêmio é muito valioso para o Grêmio essa 8ª posição do Campeonato Brasileiro, que dependendo do que acontecer na Copa do Brasil, pode dar uma vaga na Libertadores. Assim como é possível também o Palmeiras, mesmo com o time praticamente todo reserva, vencer o Grêmio jogando fora de casa. No jogo em Belo Horizonte, o Galo vindo mordido, com relação ao que o Serginho falou, eu acho que o que o Galo mais se apega, mais do que desempenho futebol, é a rivalidade. Mas a gente viu até nas informações com relação à venda de ingressos, a torcida não está mobilizada para esse jogo contra o Flamengo, mas é possível que o Atlético, com a qualidade dos jogadores que tem, conseguir vencer o Flamengo com um time muito modificado. Até porque, Pedro, não para os jogadores, mas para os torcedores, vencer o Flamengo hoje, assim, como o único prêmio de consolação, que é a rivalidade, pode ser deixar o Cruzeiro vivo também. É isso, pois é. Mas aí, e do outro lado, é super possível também o Flamengo conseguir ir a Belo Horizonte, mesmo com um time muito modificado, mas é um timaço ainda assim, com jogadores super decisivos, e o Flamengo também vencer o Atlético. Então, qualquer resultado que haja hoje à noite, com exceção de uma grande goleada, que eu não imagino que vá acontecer para nenhum dos dois lados, qualquer resultado é absolutamente possível. E aí eu acho que esse imponderável, que é o gostoso do futebol, eu acho que vai fazer com que a gente tenha uma grande noite de futebol nessa terça-feira, independentemente do título ser decidido hoje ou não. Imponderável à parte, e o título pode ser... se o Flamengo ganha o jogo e o Palmeiras empata, acabou o campeonato, né, gente? Não é matemático, mas sim, acaba o campeonato. Sim. Bota a classificação, por gentileza. Acaba o campeonato, porque aí o Palmeiras teria que tirar um saldo que ninguém tira nas rodadas restantes. E matematicamente, se o Palmeiras perder hoje e o Flamengo ganhar, aí matematicamente o Flamengo hoje dá a volta olímpica, é campeão brasileiro. Mas se empatar o Palmeiras... Dá uma voltinha olímpica, dá meia volta. Aí o Flamengo ganhar, já acabou o campeonato, né? Aí já acabou o campeonato, né? É isso, porque a diferença de saldo que você não enxerga aí, eu vou ter que abrir o meu computador, ela é gigante.
Então, assim, se empatar o jogo, o Palmeiras vai chegar... 21 gols. 21 gols, não vai tirar 21 gols. O Flamengo tem 50 de saldo e o Palmeiras tem 29. Porque aí o Flamengo chegaria a 77, o Palmeiras chegaria a 71, o número de vitórias seria de 23 a 21, restando 2 rodadas, o Palmeiras poderia igualar o Flamengo em pontos e em número de vitórias, mas não vai tirar 21 gols de saldo em 2 rodadas, isso é inimaginável. Então, já que o imponderável a gente vai deixar para depois, vamos àquilo que a gente sabe, ó. Os jogadores que ficaram em São Paulo e aqueles que viajaram para Porto Alegre, né? Esses que ficaram em São Paulo, que a gente vai colocar na sua tela, são os titulares, né? Será essa a formação que entrará em campo no jogo de sábado contra o Flamengo? Será que o jogo de hoje pode apontar caminhos? Por exemplo, será que os jogadores que entram em campo hoje, o Giai come a bola, será que ele tem chance de ser titular sábado? Eu acho que quem comer a bola hoje tem chance de se colocar como uma opção para entrar no decorrer do jogo, como aliás aconteceu com o Daverson naquele 2021. Né? O Daverson foi um jogador que na reta final foi se colocando como uma grande opção para o Abel e acabou entrando e fazendo o gol do título. Então ficaram em São Paulo Carlos Miguel, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Andreas, Bruno Fux, Veiga, Alan, Flaco Lopes e Vitor Roque. É muito tentador dizer que esse é o time que vai começar jogando sábado. Até porque o Andrés Pereira não poderia jogar o jogo, né, de hoje. De hoje. Exato. Suspenso. Mas o Andrés é titular absoluto, não se discute. Né? Será que então que o meio-campo vai ter... Não, o Andrés pode, cara. O André já cumpriu, né? Ele cumpriu contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Ele estava suspenso contra o Fluminense. Hoje ele pode jogar. É verdade. Poderia. Cumpriu contra o Fluminense. E o provável Palmeiras de hoje, porque a gente só tem os relacionados, e dos relacionados fizemos essa provável escalação. Lomba, Giai, Benedetti, Micael e Jefté, Martínez e Moreno, Felipe Anderson, Maurício, Bruno Rodrigues, Sousa ou Facundo Torres. É um bom time no papel. Um bom time, talvez até melhor do que o Grêmio no papel. Certo? Talvez até melhor do que o Grêmio no papel. É que a gente vai falar de um Grêmio que nos últimos jogos tem conseguido dar uma guinada em termos de rendimento, de desempenho. Mas, assim, é um time que muito tranquilamente pode ir a Porto Alegre e vencer o jogo hoje. Eu tenho visto... E você acha que é o time titular de sábado? Não, para mim até né? Porque, assim, eu tenho visto muita gente argumentando com relação a não, mas é muito estranho o Abel, às vésperas de um jogo tão decisivo, de uma final de Libertadores, entregar, assim, qual vai ser a escalação da final. Mas, gente, se a gente for olhar na letra fria, não tem muito para onde correr do que é aquele time ali, que é a base do time titular do Palmeiras nos últimos jogos. Você pode ter uma discussão outra, numa posição outra, como o Kelvin ou o Giai, de repente o Fux ou algum outro jogador, o Aníbal ali, o Martínez. O Fux ser terceiro zagueiro ou volante, mudar a configuração do time. Mas na letra fria do que é o time do Palmeiras, a escalação para a final da Libertadores, não tem muito mistério. Assim como do lado do Flamengo também, não tem muito mistério. Talvez o mistério seja os jogadores que estão em recuperação, que se poderiam jogar ou não poderiam jogar. Mas, assim, dos 11 titulares, pelo menos 8, 9 a gente vai cravar tanto de um lado quanto do outro. E se o Veiga, Felipe, esse assunto acho que é muito para você, cara. Tem lugar de fala para falar sobre isso. O Veiga, bota lá de novo o campinho. Então, por exemplo, o Veiga não é um titular desse ano, né? Um jogador que oscilou bastante entre banca e titularidade, mas ele tem uma história gigante no Palmeiras. Gigante. E eu acho que essa história pesa também na hora de você, por exemplo, pensar, vou escalar o Veiga ou o Felipe Anderson, que não tem me acrescentado muita coisa, pelo menos na expectativa que se criou da chegada dele. Nenhum dos outros, não tem. Cara, o Felipe Anderson é muito bom atleta, sabe? E não é à toa que tem uma história até bonita na Europa, no Porto, na Lazio, sobretudo na Lazio, né? Eu tive a oportunidade de enfrentá-lo lá. Mas parece que a vinda dele para o Palmeiras, parece que está faltando um pouco mais de sangue, sabe? De entender o que é o Palmeiras, sabe? De quando perder um jogo, perder uma bola, o cara assim, olhar na cara dele e falar assim, nossa, ele está com raiva, ele está triste, sabe? Parece que tudo acontece e ele não está nem aí. E eu sei que não é dessa maneira, mas é o que transparece, né, para nós que estamos de fora, principalmente para mim. Então, é um grande jogador, mas que precisa voltar realmente a performar. A gente vê alguns jogos, Felipe Anderson, que vai muito abaixo, outros jogos ele joga bem, mas até agora não vi aquele Felipe Anderson que eu esperava da Europa. O Veiga, apesar de não estar vivendo um ano
como ele vinha vivendo nesses últimos anos no Palmeiras, quando o Palmeiras precisou, ele foi decisivo. Haja visto a semifinal da Libertadores, quando ele entra no segundo tempo contra a LDU e muda completamente a dinâmica do jogo. Fazendo o gol, inclusive os gols da classificação, fazendo jogada. Então, assim, é um jogador muito decisivo para o Palmeiras. Então, se eu sou o Abel, eu prefiro colocar nesse momento um jogador que é decisivo, que vai me entregar. Na última final de Libertadores, em Montevidéu, entre Palmeiras e Flamengo, ele fez o primeiro gol. Ele foi decisivo naquela competição. E como foi em outras competições, e demonstrou esse ano. Mesmo no ano não muito bom para ele, conseguiu ser decisivo no momento que o clube mais precisou. Por isso eu iria de Veiga. Tem história no Palmeiras e no confronto. Exato. E ali o Alan, de titular, claramente ganhou a posição, né? Assim, se a gente for pegar o recorte dos últimos... do segundo jogo da semifinal da Libertadores para cá, se a gente for apontar um jogador, hoje quem é o cara do Palmeiras? É o Alan. Sobretudo no jogo que o Palmeiras foi muito mal, que o Alan foi o cara único que sobreviveu àquele jogo. Assim, né? o Alan, até comentei isso com alguns amigos, o Alan em determinados momentos desses últimos jogos do Palmeiras tem me lembrado o que acontecia com o Palmeiras com o Estevão. Que em determinado momento o Palmeiras tinha muita dificuldade de criar, de conseguir chegar no gol e só saía alguma coisa quando a bola caía no pé do Estevão. Se a gente for pegar os últimos jogos, dessa queda de rendimento do Palmeiras nesse recorte ali, de 5, 6 jogos, tem acontecido muito isso. O Palmeiras só consegue ser incisivo, só consegue ter criatividade quando a bola cai no pé do garoto. Sabe que eu acho que esse time que a gente mostrou, que seria o teórico time titular, pode não ser exatamente como você falou, né? O grosso está ali, todo mundo, né? Mas, por exemplo, o Veiga tende a funcionar um pouquinho mais do outro lado, do lado do Alan, né? Então, talvez, taticamente, fosse mais interessante ele ter ou o Felipe Anderson ou ter o Sousa, por exemplo, que também tem um bom jogo aí nos últimos. E a preservação do Veiga se justifica pela obviedade que ele vai entrar. Né? Ele vai entrar depois. Eu concordo muito contigo. Assim, não necessariamente esse time que ficou vai ser o time titular. O time do início, eu até entendo que vão ter jogadores que vão iniciar o jogo de hoje, sabe? Que vão iniciar o jogo também de sábado. Eu acho que vão, assim, não necessariamente esse vai ser o time titular, mas o Veiga, assim, com certeza, o Veiga é um jogador muito decisivo. Muito decisivo, e é bom preservar ele. Vai entrar, com certeza. Não pode ser uma provocação pro Abel também, para quem vai entrar em campo hoje, vocês querem um lugar sábado? Me provem hoje que vocês merecem esse lugar. Com certeza, o Abel é um cara muito inteligente. O Abel é um cara muito inteligente, ele não faz nada que não seja pensado entre ele e o staff dele. Pode ter certeza, e já conversou com os atletas, tá? Você pode ter certeza que ele já pegou um atleta ou outro que ele de repente vislumbra num sábado, tá em campo como titular, e fala assim, essa é a sua oportunidade, vá lá. E a gente debate desde domingo no fechamento, debate divertidíssimo, inclusive, que saberemos a resposta logo mais, se o Abel estava falando a verdade ou não no sábado, quando ele praticamente jogou a toalha. Não, mas ele já falou a verdade, né? Tá certo. Ele falou a verdade. Ele rifou o brasileiro. No momento que você pega todos esses jogadores que são os melhores jogadores do Palmeiras, a gente concorda, né? E você deixa eles em São Paulo e treina eles, ele já rifou o brasileiro. Então, o brasileiro pode vir de uma outra forma, mas assim, a primeira decisão dele foi, eu tenho uma prioridade claríssima, é Libertadores sábado, ponto. Agora, beleza, agora que eu já decidi isso, como é que eu faço melhor para tentar alguma coisinha no brasileiro? Mas que ele rifou, eu acho que isso serve até como mensagem. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, tudo tem uma primeira vez na vida. Inclusive o Abel não fazer joguinho e falar simplesmente a real. Sem joguinho, sem recadinho, se isso for confirmado hoje. Né? O de rifar, eu já não concordo. Porque tudo é um jogo mental, sabe? E o Abel conhece a sua equipe, conhece os seus atletas. E de repente... Claro, nós não estamos no dia a dia. Isso é um pensamento meu. O treinador, vamos lá, Abel. Estou vendo esses caras aqui, estão treinando pra caramba, estão pedindo uma oportunidade. E esses atletas aqui já estão com a cabeça no sábado. Então, eu vou tirar esses aqui, vou dar oportunidade para eles, que esses vão performar e vão fazer aquilo que eu quero para esse momento. São decisões. Então, de repente, ele fala assim, já estava com o pensamento, eu vou tirar esses caras, eu vou falar, tá rifando, eu vou jogar a responsabilidade toda para eles, sabe? Mas a gente vai entrar em campo para vencer. Porque existe o outro lado da moeda também. Você imagina o Flamengo entra em campo, vence, o Palmeiras não vence o jogo. O subconsciente do atleta do Palmeiras e traz uma responsabilidade para si até desnecessária. Os caras já foram campeões,
de um título que nós estávamos brigando até o final. Se a gente perder isso aqui, tá acabado o ano, pelo amor de Deus, entra com mais uma responsabilidade. Sabe? Então, é mais um peso para os atletas do Palmeiras. Então, eu não penso dessa maneira. Em 21, o Palmeiras foi enfrentar o Flamengo naquela final do Centenário. Ele vem de 5 jogos sem vitória, mas era um cenário diferente. Exatamente. Porque o Palmeiras não brigava pelo título. É isso aí. Se o time hoje não ganhar, como você falou, eu concordo muito com você. Então, assim, pô, chegamos no 5º jogo sem vitória, roda a sequência do Palmeiras, estamos jogando mal. O moral do Palmeiras vai lá embaixo se ele não vence hoje com o time titular. Vai lá para baixo. E o time está cansado. Então, assim, eu acho que é uma forma de o Abel arrumar um fato novo para a final de sábado, já que o Flamengo vem jogando melhor, pelo menos foi o recorte de sábado, jogou bem melhor contra o Bragantino do que o Palmeiras contra o Fluminense, que é pelo menos ter a chance o Palmeiras de chegar mais fresco no jogo, de chegar mais descansado que o rival com uma semana livre de treino para os seus titulares. Nesse sentido, eu acho que é uma tentativa... Eu não vou dizer se é boa ou ruim, porque vai saber se ela vai funcionar, mas eu acho que ela faz muito sentido. Então, assim... Muito sentido. Primeiro, eu acho que não tem... Até conversava isso com o Felipe antes da gente entrar no ar. Eu acho que não tem certo e errado nessa situação. Eu acho que são opções. São opções, Sempre são é uma apostas. estratégia. Mas é porque, independentemente do resultado de logo mais, certamente vai ter esse debate, foi certo ou foi errado. Na minha visão, não tem um certo e errado, são decisões, estratégias que o treinador tem que tomar. E a partir daí, eu acho que são 2 objetivos que ele tem. Primeiro, de certa forma, tirar um pouco da pressão do jogo de hoje, mais do que o Palmeiras já vai pressionado para essa final da Libertadores no sábado. Então, quando ele não escala o time reserva, o time titular, ele tira um pouco da pressão que pode acontecer em caso de um resultado que não seja positivo no jogo em Porto Alegre. E o segundo, que é uma questão que é fisiológica. Ele vai com os caras, de alguma forma, ele pode tirar alguma vantagem de você ter 11 jogadores, em tese, que serão os titulares de sábado, que vão passar praticamente 7 dias focado, escutando o Flamengo, comendo o Flamengo, dormindo o Flamengo, e os caras vão chegar lá, basicamente, concentrados para esse jogo. Então, assim, acho que são esses 2 objetivos que o Abel tem dentro de um campeonato que ele já viu que está muito encaminhado para o Flamengo. É isso. Não está decidido. Se acontecer, pode acontecer uma reviravolta absurda? Pode. Como eu disse na abertura do programa, qualquer resultado que aconteça hoje à noite é natural e pode acontecer. Mas, em termos de probabilidade, o que o Abel está se agarrando e o que o torcedor do Palmeiras também está se agarrando é de conseguir o título da Libertadores. E vou trazer aqui agora mais algumas informações da equipe do Grêmio, que é o próximo adversário do Verdão, nesta terça-feira, às 21h30, em partida que vai ser disputada lá em Porto Alegre. Estou trazendo a classificação do Brasileiro. O Palmeiras é o segundo colocado, 35 jogos, 70 pontos. Flamengo, 35 jogos, 74 pontos. Ou seja, faltando 3 rodadas, com a final da Libertadores na próxima semana, dificilmente o Palmeiras vai conseguir conquistar o Brasileiro. E pela entrevista de Abel, após o jogo contra o Fluminense, deixou bem claro que há grande possibilidade do time com time misto, já pensando na final da Libertadores. Mas enfim, o Grêmio no Campeonato Brasileiro é o 12º colocado, 35 jogos, somou 43 pontos, ainda sonha com o possível G8 para se classificar para a Libertadores da próxima temporada. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Grêmio no Campeonato Brasileiro. São 3 derrotas, 1 empate e somente uma vitória. No último jogo pelo Campeonato Brasileiro, eles enfrentaram a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro e foram derrotados pelo placar de 3-2. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Grêmio no Campeonato Brasileiro. São 3 vitórias do Verdão, 1 empate e 1 vitória do Grêmio. O Palmeiras, no primeiro turno, venceu a equipe do Grêmio no Allianz Parque pelo placar de 1-0. Enfim, pela situação que ficou aí o Campeonato Brasileiro, tudo indica que Abel realmente vai poupar os principais jogadores, já visando essa final da Libertadores, que é a chance mais provável de título do Palmeiras na temporada de 2025. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Avante palestra!